Hoje eu vou falar para vocês sobre os conceitos gerais da radioterapia. O que é a radioterapia? A radioterapia ela é um método capaz de destruir as células tumorais usando as radiações ionizantes. Essas células, gente, são aquelas células que foram modificadas e aí constatou que aquelas células teve uma alteração. Então, com a radioterapia, nós conseguimos destruir aquela célula. Isso por quê? Porque o tratamento ele deve ser localizado e regional, ou seja, na região que será tratada. Esse tratamento ele pode ser radical, né, que é curativo, ou remissiva, que é aquela o quê? Aquele tratamento que vai ser um tratamento paliativo. Ou seja, a radioterapia ela é uma das modalidades de tratamento que nós utilizamos radiações ionizantes para tratar aquele paciente. E nós temos duas modalidades de radioterapia, ou seja, a teleterapia ou a terapia externa, que é aquela modalidade que nós vamos utilizar uma fonte de radiação externa, ou seja, distante da área que vai ser tratada. E temos também a braquiterapia ou a radioterapia interna, que é aquela modalidade que nós vamos utilizar a fonte de radiação dentro ou bem próxima do tecido que vai ser tratado. Qual que é o conceito de radioterapia? A radioterapia é uma especialidade médica que utiliza radiações ionizantes com o fim de terapia, ou seja, terapêutica. Por que isso? Porque ela vai tratar aquele paciente, né? Isso vai ser fundamentado para destruir as células malignas. A radiação ela é empregada para destruir essas células, então nós vamos utilizar as radiações gama, os elétrons ou raio-x para destruir estas células. Como surgiu? Primeiros relatos foi no século XX, a partir de duas descobertas, né? Aí descobriu-se que a radiação ionizante ela tinha o efeito de curar essas células doentes, sendo que minimizar, ou seja, com o mínimo dano possível naquelas células sadias. Ou seja, a radioterapia é máxima dose no tecido doente e mínima dose no tecido sadio. Como que funciona? Em torno de 60% dos novos casos de câncer terão, né, indicação para o tratamento de radioterapia. Isso por quê? Porque a radioterapia ela é das modalidades de tratamento que mais utiliza-se no tratamento de câncer. Ou seja, ela pode ser realizada em caso de câncer de bexiga, de cérebro, de mama, de reto, da cabeça e pescoço, da próstata, do pulmão e assim sucessivamente. Onde que o médico achar que convém fazer o tratamento com a radioterapia, ele vai utilizar desta modalidade para tratar aquele paciente. Como que funciona? Nós vamos, né, nós vamos trabalhar com uma equipe multidisciplinar, o médico oncologista, ele vai indicar radioterapia, e aí ele vai, juntamente com o físico médico, ele vai fazer um planejamento daquele tratamento daquele paciente, né? E aí, quando o físico médico fazer o tratamento daquele paciente, ele vai utilizar máxima dose no tecido doente e mínima dose no tecido sadio, sendo que o objetivo da radioterapia é destruir células doentes. E aí, quanto tempo que dura? Mais ou menos 5 dias por semana, de 6 a 7 semanas. Cada sessão dura em termos de 10 a 20 minutos. Claro que isso vai depender muito do planejamento radioterápico, né? O médico oncologista, juntamente com o físico médico, que vai dizer exatamente quanto tempo que ele quer o tratamento, quanto de dose que ele quer em cima daquele tecido doente e quanto tempo que vai ser aquele tratamento, que é só para poder ter uma base geral de como que é feito o tratamento. Aí aqui eu coloquei uma imagem ilustrando, né, uma parte do sistema respiratório com algumas células tumorais.
Aqui eu coloquei, né, uma foto ilustrativa de um paciente posicionado para a realização de uma sessão de radioterapia. Claro, gente, que essa aula é uma aula de introdução. Nós vamos ver isso com todos os detalhes nas próximas aulas. E aqui eu coloquei um equipamento de radioterapia para vocês terem uma ideia geral. E aqui eu coloquei, né, um paciente já posicionado para a realização do tratamento radioterápico. Nas próximas aulas, nós vamos ver todos os detalhes da radioterapia. Essa foi uma aula de introdução, né, só para vocês conhecerem a parte introdutória mesmo da radioterapia e alguns termos. E assim nós vamos trabalhando sucessivamente o tratamento radioterápico passo a passo. Obrigado.